Por que não produzimos fruto de Jesus em nossa vida? Essa é uma pergunta a se fazer. Por que não conseguimos produzir fruto? Qual é a dificuldade que nós muitas vezes enfrentamos? Mas na verdade, primeiro a gente tem que entender o que é o fruto, né, em nossas vidas. Sim. Porque existem várias áreas. A espiritual, a área emocional, na área de mãe, na área de esposa. Então, o que seria esse fruto nessa determinada área? E daí é que você se pergunta, em que ponto eu posso melhorar nesse fruto? Sim. Porque o fruto aí é um leque, né? Na verdade, aqui o autor ele não está sendo específico aqui nessa colocação. Porque quando ele coloca aqui, por que não produzimos fruto de Jesus em nossa vida? Então, Aí é esse questionamento que você pode fazer, mas que frutos são esses que o autor está querendo dizer? Muito assim, solto, É né? muito Assim, solto. se for, por exemplo, dentro de casa, o que é que hoje eu, dentro de casa, eu, Magda, não consigo dar fruto? Eu, Sim. Magda, mãe, eu, Magda, esposa, eu, Magda, vizinha, eu, Magda, igreja, né? Sim. Então, assim, é um leque muito grande, porque, na verdade, quando a Bíblia ela fala dos frutos, é a minha vida, né? Porque a Bíblia é bem clara, igreja somos nós. Sim. E nós temos várias áreas, né, em nossas vidas. E é tão interessante que lá em Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito. Né? E lá você vai ver uma diversidade de frutos. Então não é apenas uma situação específica, né? Então você pode colocar sobre alguma área da sua vida que você pode dizer assim, não, nessa aqui eu consigo produzir, mas tem uma outra área que eu posso melhorar. Pronto, e justamente isso que meu marido fala muito, né? E a gente tem que aprender a ter maturidade suficiente de procurar ajuda em uma área específica que a gente não consegue desenvolver. Sim, sim. Porque assim, eu acredito que a igreja, ela tem que dar esse retorno, né? Esse apoio. Porque é feito, a gente estava até conversando. Muitas vezes erramos, não por ruindade, maldade, é falta de sabedoria. Sim. E é muito mais fácil de fora a gente julgar. Poxa, a irmã tal como mãe, viu? Tá entendendo? Mas assim, às vezes para ela é um desafio. Que muitas vezes é feito, a gente citou o exemplo da sacola. Anne, vai lá, faz essa sacola que quando você vê, mas para alguma irmã, aquilo ali, tipo, uma sacola, você vem dobrar um papel. Então, assim, de fora a gente gosta muito de, né, julgar, apedrejar. Então, assim, é um dos motivos do qual a gente precisa mais ser igreja. Sim, sim. A gente precisa muito assim, poxa, irmã, eu tenho dificuldade nisso, mas olha, se a senhora fizer assim, a senhora vai ter um desenvolvimento melhor. Olha, eu aprendi que é assim, porque eu tinha muito isso, né? Eu sou uma mãe, falava muito isso, né? Fui tentar ser muito. E quando eu disse assim, não, peraí, eu vou ler um livro, eu vou para uma palestra, aí eu disse, o livro eu já sou, né? Uma mãe tão boa, por falar que eu sou uma mãe tão boa, aí eu fui lendo um livro assim, poxa, meu Deus do céu, não é isso, não é assim, vou mudar nisso. Então assim, é a falta do conhecimento. Sim. E a Bíblia ela diz que a minha palavra ela se renova todos os dias. É verdade. Todos os dias a gente precisa aprender. Isso é para pastor, independente de cargo, qualquer um de precisa estar nessa constância. A gente precisa, né? Porque às vezes até o mesmo versículo ele traz uma nova reflexão com a mesma palavra, com o mesmo versículo. E isso é muito importante, né? O mesmo versículo não, mas eu passei 3 domingos pregando no mesmo capítulo. No mesmo, Coríntios 13, o mês de junho todinho só foi só em Coríntios 13. Agora, cada mensagem era diferente. Uma falamos a essência de Deus é o amor, a outra eu falei sobre o amor ao outro, e por último eu falei que o dom é o perfeito amor, né? Então assim, o dom do amor é o mais perfeito. Enfim, é alguma coisa desse tipo assim. Aí nós falamos tudo nesse mesmo capítulo, sendo que mensagem totalmente diferente e que ele dá margem para você, né, pensar desse tipo. Magda, né, colocou aí bem, é preciso ser específico nessa pergunta. Aí aqui tem um ponto que é bem interessante.
Tem muitas áreas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar, mas, por exemplo, na questão de renúncia, no que preciso melhorar na questão de renúncia? Por quê? Essa aí agora vai ser mais específica, né? Então aqui eu peguei uma parte aqui e vou mudar, porque essa aí não está sendo muito específico não. Mas na questão de renúncia, muitas vezes, né, nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas queremos viver da mesma forma como antes. E esse mesma forma como antes é continuar praticando, continuar vivenciando as mesmas coisas que eu praticava antes. Ou seja, a única diferença que vai mudar na minha vida agora é que aos domingos eu vou para a igreja. Mas nada muda, né? A minha atitude, eu acho muito interessante, e sempre falo isso, a questão do linguajar. Esse para mim é uma das coisas que você percebe na vida de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Jesus, né? Uma pessoa que foi transformada não vai sair por aí dizendo que idiota, e não sei o que, falando algo assim. Eu acho que se você tinha essa prática e depois que você se converte, isso começa a mudar dentro de você. E isso não é legal não. Mas às vezes muita gente também ainda fala na inocência. Eu digo porque a palavra idiota é muito forte, né? Sim. O significado é, e quando assim, a mesma coisa é o danado, né? Sim. E a maioria do Nordeste, ele tem esse hábito de chamar as crianças, né? Que criança danada. Então assim, e depois que eu tive o conhecimento do significado da palavra, eu não admito de jeito nenhum que ninguém fale isso com meu filho. Só que tem mães que falam, mas não sabem o significado. Mas a gente entende que a palavra ela tem poder para amaldiçoar. Sim. Aí uma colega minha, a minha filha é muito danada. Eu disse, misericórdia, mulher, pelo amor de Deus, tu sabe o significado dessa palavra? Ela não para. Aí você coloca aí no Google que tu vai entender o que tu estás pronunciando com tua filha. Aí ela, misericórdia, Magda, eu nunca imaginei que eu estava amaldiçoando a minha filha com uma simples palavra. Às vezes é a falta do conhecimento. Aí só que o que acontece? Muitas vezes a gente, mesmo sabendo, a gente se recua, não fala, mas aí onde é que está o problema? A gente precisa instruir, né? Mas nesse caso aí, veja só, essa é uma palavra que você, tipo assim, nem todo mundo tem essa compreensão, porque é uma palavra que automaticamente tem muitas pessoas que falam e não sabem. Mas quando você, tipo assim, que idiota, não é preciso nem ser só a questão da palavra em si, mas é a agressividade que você está falando para com o outro. Por exemplo, a questão da besta fera. Se você pegar, inclusive na Bíblia é um animal feroz, o significado dela. Agora, quando eu falo para outro, eu estou dizendo que apenas chamando uma pessoa de um animal feroz? Não. Então, é exatamente isso que eu ensino, inclusive, para o menino lá no Projeto Gol. Então, assim, não é unicamente o significado da palavra, mas a intensidade a qual você está se referindo para com o outro. Porque, na verdade, quando a Bíblia ela fala até dos frutos, né, que é mansidão, domínio próprio, temperança. Então, justamente quando você pronuncia, é os frutos que você não tem. Sim. Que é você se tem autocontrole, se domínio próprio. Então, é justamente isso que precisa ser mudado, né? Entrando igual que eu estava dizendo, né? Que lá na pregação a gente fala que é aquele que recebe a Jesus que renuncia a si mesmo. Então, por mais que a gente faça negócios como esse, a gente não sabe, mas à medida que você vai dando lugar, porque a questão é essa também, dar lugar. Quando está dizendo, a gente só vem na igreja, eu vim aqui, eu e fui para casa. Não, o que eu posso fazer para melhorar? Né? O evangelho é isso, todos os dias é uma caminhada. É uma renúncia a se fazer. Eu tenho amigos onde você está muito, e eles estão muito tempo de igreja, já tem carros e tudo, sabe, de igreja. E
eles não têm exatamente esse fruto do Espírito, que é o domínio em si. Aí começa a engravidar. Aí você fica, poxa, você está dando certo de o quê? E o interessante nessa questão do domínio em si, sabe por que a Bíblia ela não incentiva e não permite que as pessoas bebam? É exatamente isso. Justamente por conta do controle. Exato. Não se embriaguem com vinho, né? Mas se enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? O vinho faz com que você se torne uma pessoa descontrolada, né? Quando temos o Espírito Santo, nós somos uma pessoa controlada, ou seja, nós temos noção daquilo que está fazendo. Então, uma pessoa descontrolada é quase a mesma coisa que uma pessoa embriagada, porque ela não consegue ter o controle. No caso, e quando você não tem o controle, você dá lugar para que o diabo possa, né, exercer na sua vida, porque você perdeu o controle. E quando alguém perde o controle, tudo pode fazer. Representa mais a falta do fruto que você não tem. Exato, exato. Mas aqui, no contexto de Lucas 13, quando fala renunciar à sua própria vida, muitas vezes é abrir mão de praticamente tudo que você faz para seguir a Cristo. É bem certo que nós devemos refletir isso no dia de hoje, porque quer dizer que se eu estiver seguindo a Cristo e eu estiver trabalhando, eu tenho que sair do meu trabalho para servir a Cristo? Não, né? No caso dos discípulos foi algo específico, né? Foi algo específico. Na nossa vida, o que é que nós precisamos mudar nessa situação? É que naquilo que eu estou fazendo, se eu estava praticando coisas que não é coerente à vontade do Senhor, agora eu preciso renunciar a isso. Mas é tão bom, o que é que meus amigos vão achar? O que é que vão pensar de mim? É nesse momento que você precisa mostrar frutos, né? Mudança. É nesse momento que você precisa dizer assim, olha, eu não posso mais praticar essa atitude que eu sei que o meu Senhor não se agrada. E agora eu preciso ter uma vida transformada. Eu preciso viver para o meu Senhor. Então é começar a ter essa mudança de pensamento. Nós não podemos continuar como se isso fosse tão natural, tão, né? Eu posso viver da mesma forma. Vamos lá, nesse capítulo 13 tem duas parábolas que Jesus vai falar sobre essa questão da vida de um cristão comparado a uma árvore que dá frutos, né? Primeira parábola é sobre a parábola do grão de mostarda, né? Ou seja, o grão de mostarda é uma pequena semente, ou a mais pequena semente entre todas as sementes, mas quando você planta ela se torna uma enorme árvore. Não é à toa que Jesus pegou exatamente essa ilustração, semente, para comparar com a vida do crente, né? Que todo aquele que for usado pelo Senhor, todo aquele que fazer a vontade do Senhor, por mais pequeno que ele seja, ele se tornará uma grande pessoa diante do Senhor. E deixando bem claro que a semente ela não é de um dia para o outro que cresce, né? Sim, exatamente. Regar, plantar, cuidado, na verdade, é justamente a vida do crente. Não é de um dia para o outro que você simplesmente vai. Exatamente isso. E a outra parábola que ele usa é sobre o fermento, né? Que vocês utilizam bastante. Então, o fermento também, ele vai dar essa ideia de crescer, né? De crescimento. Então, aí tem algumas pessoas mais crescem por calma, né? Um crescimento devagar é melhor do que um crescimento brusco, né? Então, assim, vai crescendo aos poucos, né? Vai criando maturidade, vai criando raiz, né? Então, tudo isso é interessante. Então, Jesus utiliza dessas duas parábolas para mostrar que a vida do crente tem que ser dessa forma. Ela precisa avançar. Como é que eu passo 20 anos de crente e eu continuo da mesma forma? Fale aí um versículo. Eu não tenho nenhum na mente não. Depois de 20 anos na igreja, pelo menos no 3,16, a nossa vida precisa ser uma constante mudança. Quando nós pegamos o fermento e lançamos ela na massa, ela dá o crescimento. Na nossa vida, quando Cristo está, ela também precisa ter um
crescimento, preciso ter uma constância. Eu não posso ficar da mesma forma como eu era antes. Eu não posso viver na mesma situação como eu era antes. Eu preciso ter uma mudança radicalmente de vida. E Ele nos chama para viver essa mudança. Eu não posso achar que tudo na minha vida vai ser normal, tudo vai ser tranquilo. É preciso mudar e é preciso renunciar a algumas coisas na nossa vida.